Olá, pessoas! Mas afinal, o que é mídia? Mídia é todo o suporte de difusão da informação que constitui um meio intermediário de expressão capaz de transmitir a mensagem. Beleza, não entendi nada. Isso quer dizer que mídia, na verdade, pessoas, é qualquer coisa que tu consiga transmitir a sua mensagem. Qualquer coisa que sirva como intermediário para mim mandar uma mensagem vai ser uma mídia. Então, jornal, livro, rádio, TV, podcast, jogos, tudo isso é um meio de mídia. E como mídia é algo que a gente faz para transmitir uma mensagem, eu considero arte uma forma de mídia também. Em 1967, o estudioso Marshall McLuhan ficou conhecido pela frase "o meio é a mensagem". Com essa frase, ele quer dizer que não importa muito a mensagem que tu tenha para passar. O que vai importar mesmo é a maneira que você vai passar ela. Qual é o meio de comunicação que tu vai usar para transmitir essa tua mensagem? Isso é mais importante até do que a mensagem em si. Porque muitas vezes não importa se a tua mensagem é bem feita ou bem construída. Vai importar mesmo é se o teu público vê essa mensagem, ele consegue chegar nessa mensagem, ele consegue visualizar essa mensagem. A mídia é que faz a diferença realmente, né? Eu não posso fazer um outdoor enquanto o meu público está na internet, por exemplo. Ele divide o meio em dois, o quente e o frio. O quente geralmente é dirigido a um sentido só, como o livro, né, que é mais a nossa visão. Ou o rádio, que depende mais da nossa audição. Já o cinema ou o computador, né, ele utiliza mais de um sentido, é a visão junto com a audição, né. Ele tenta mostrar também como que uma mídia consegue mudar a maneira que a gente percebe a realidade. Na Idade Média, por exemplo, antes de conseguirem produzir livros em grande escala, a aprendizagem era auditiva, oral e visual. Uma catedral gótica, por exemplo, oferecia ao público medieval uma experiência próxima do que é a nossa realidade virtual hoje em dia. Os vitrais, né, que provocavam jogos de luzes dependendo do horário, imagens e pinturas que narravam episódios da vida religiosa e cotidiana, um coral e movimentos instrumentais formava a paisagem sonora, enquanto incensos provocavam uma experiência olfativa. Já com a invenção da tipografia por Gutenberg, o modo de aprender perde seu apelo multissensorial e concentra ele em um único, que é a visão. O próprio conceito cultura é ligado à leitura. Para aprender, tem que saber ler. A cultura oralizada perde espaço para uma cultura mais baseada na palavra escrita, o que exige o implemento de novas técnicas de produção de papel e gera uma nova demanda por conhecimento específico, o alfabeto, para compreender a mensagem. Já com a internet, voltamos a utilizar a audição e visão em conjunto, e no computador ainda temos o tato do teclado e mouse. Marshall criou o termo também aldeia global, com uma comunicação sendo quase em tempo real, né? Quando a gente já conseguia transmitir, por exemplo, a guerra do Vietnã para o mundo todo, Marshall começou a pesquisar e teorizar que as mídias e o meio de comunicação estão aproximando cada vez mais as pessoas. E essa comunicação quase em tempo real estava mudando a sociedade, né? As pessoas estavam voltando a ser uma aldeia. A cultura estava sendo transmitida muito mais rápida, né? As pessoas já tinham como ter a cultura de outra pessoa do outro lado do mundo. E isso é importante da gente reconhecer, na real, pessoas. Como que os meios de comunicação mudaram realmente, né, o mundo todo. Ter uma comunicação instantânea, praticamente, né, como a internet hoje em dia, mudou completamente a forma que o mundo trabalha, por assim dizer, né? Posso dar um exemplo dos mangás, que uma das histórias dos mangás, né, que ele começou mesmo, o jeito que a gente conhece mangá hoje em dia, começou quando o exército americano na Segunda Guerra venceu, por assim dizer, né, e entrou dentro do Japão. Os jornalistas e até o próprio exército consumiam muito charge ou até as revistas em quadrinhos, né, e isso começou a se popularizar no Japão, após a Segunda Guerra, óbvio, né, quando acabou já. Os japoneses começaram a pegar os quadrinhos e utilizar na própria cultura do seu jeito, obviamente, né? Eles tinham um próprio traço, eles continuavam utilizando a cultura do seu povo, mas de uma maneira diferente. Então eles pegaram estudos antigos já da cultura japonesa, né? E juntaram com a cultura americana, fazendo os mangás de hoje em dia. Ou como um meio de comunicação tem como transformar a nossa cultura também
Um outro exemplo que eu até vi esses dias, então tô trazendo já para essa aula. Por exemplo, raspar pelos, né? As lâminas de barbear, antes de ter a lâmina mesmo, né? As giletes, famosas giletes, era bem difícil de se barbear, na verdade, né? Bem complicado de fazer, tinha que usar uma coisa afiada mesmo, né? Para tirar pelo. Então, muitas pessoas não faziam isso. Para mulheres, menos ainda, né? Não tinha porquê, né? Não tem nem barba. Quando criaram a Gillette, eles começaram a vender para os homens. E mesmo assim, né, acharam, bom, por que a gente não tenta vender para as mulheres também, né? Outra metade da população, vão vender cada vez mais. Então eles começaram a criar revistas e propagandas mostrando que mulheres europeias, elas se raspavam axilas, né? Não tinham, era a nova moda da Europa. Isso é muito engraçado, porque acabou tornando o que a gente tem hoje e a gente às vezes nem discute, né, se isso é certo ou não. É uma coisa muito recente que acontece, mas a gente nem pensa assim, quando isso começou a acontecer. Então a nossa sociedade é muito voltada pela mídia, né? A mídia acaba criando uma sociedade, por assim dizer. A gente tá vivendo o que a gente quer ou a mídia transforma o nosso pensamento para o que ela quer. E, claro, além da globalização, né, que é um evento muito moderno, se formos pensar, né? A mídia transformou completamente a história do mundo com a globalização, né? A globalização, acho que... Eu posso estar falando bobagem, assim, porque eu nunca estudei isso de verdade, né, pessoas? Só estou falando, assim. A globalização foi capaz por causa das mídias, né? Ter em tempo real, ter como conversar em tempo real com uma pessoa do outro lado do mundo é muito importante quando a gente tem essa globalização de troca de informações, troca de dinheiro, né, o internacional. Até uma das críticas ao McLuhan, né, o estudo dele, alguns dizem que é muito superficial, né, utiliza algumas coisas superficiais, porque se for pegar a fundo mesmo, quem ganha com a globalização é grandes empresas, por assim dizer, né, o banco, é gente que está no poder já, porque quem tá lá sem dinheiro, por assim dizer, às vezes não tem nem como entrar na internet. Imagina como fazer uma transferência internacional, né? O conceito de aldeia global fica meio vago, né? É muito difícil de existir realmente uma aldeia global. São poucas pessoas que ainda existe uma cultura mundial. Mas dá pra ver que acontece. Essa cultura, a forma de fazer cultura, de transmitir cultura, né? Um grande momento agora é a da Coreia do Sul, com o BTS e os idols deles, né? Quanto tempo levou para eles construírem aquela cultura dele? Quanto tempo de incentivo do governo fazendo filme, criando idols, né? Eu vou entrar num assunto estranho agora, mas criar um idol, pessoas, é muito trabalho. Os caras estudam mesmo, né? Eles ficam horas e horas dançando. Vários mini Michael Jacksons que estão lá. Tipo, não é bem fácil. Os caras têm que sair tudo, tem que dançar, sapatear, cantar, ser ator. Não é simples. Só que eles estão lá e conseguiram. Não é à toa que eles são globais. Tá, mas e as novas mídias? Bom, novas mídias é um termo bem amplo até, né, pessoas? O que define mesmo a nova mídia hoje em dia é que ela tem a comunicação pelos dois lados, né? Eu posso tanto consumir conteúdo, quando eu posso também produzir conteúdo. Essa é a maior diferença entre as mídias antigas e as mídias novas. Algumas pessoas ainda falam que a internet não mudou muita coisa. O que mudou realmente? É tão diferente sim de uma TV, de um jornal, de um rádio? Muda muito o jeito de fazer uma propaganda ou de passar uma mensagem, né? É tão diferente assim? Ou só ficou mais fácil de divulgar? Bom, eu acredito que a internet mudou completamente, né? É uma nova maneira de pensar, realmente. Para criar coisas. Porque a questão é que não é só uma tecnologia, né? É cultural, realmente. A internet proporcionou a quem é consumidor poder criar também, né, o seu conteúdo. Isso mudou radicalmente como o mundo faz as coisas, né? O Lev Manovic, um estudioso da área de novas mídias, né, aponta 8 possíveis conceitos sobre novas mídias. O primeiro seria a cybercultura e novas mídias, né? A cybercultura é um estudo de fenômenos sociais, na verdade, né? Ela entra em fóruns, em comunidades, elas vê questão de gênero e identidade, né? Trabalhados dentro da internet. Já as novas mídias, ela procura ver a possibilidade de como uma nova mídia pode ser usada. Número 2. As novas mídias utilizam computadores como meio de reprodução. Essa regra tem que ser vista de tempo em tempo, né? Caso os computadores parem
por uma nova tecnologia. Número 3. São dados digitais que a gente pode manipular via software e que a gente consegue fazer uma cópia deles facilmente. Número 4. É uma mescla entre a cultura existente com convenções de software. Um exemplo talvez é os filmes de Hollywood, né? Que alguém tem que escrever o roteiro de um filme de Hollywood. Já em jogos, a programação do jogo, ela consegue se adaptar dependendo do que o jogador está fazendo, né? Claro, tem que ser escrita antes. Mas ela tem uma gama de possibilidades que ela pode fazer a qualquer momento, trocando o enredo da história. Número 5. Pode ser a estética que acompanha todas as novas mídias modernas e tecnologias da comunicação. Número 6. É a execução mais rápida de algoritmos antes executada manualmente ou por outra tecnologia. Um exemplo é o jogo Doom, né? Que o criador dele, ele conseguiu fazer o computador criar perspectiva. Ele pegou, então, uma técnica que começou lá no renascentismo na Itália, né, da criação de ponto de fuga, e passou para o computador. Então o computador fazia, em questão de segundo, várias e várias vezes uma pintura. Número 7. Nova mídia também como uma codificação da vanguarda. Novas mídias como uma metamídia. O Manovich explica que a gente não tenta muito representar o mundo de novas maneiras, né? Nós tentamos mais utilizar e acessar mídias já feitas, anteriormente acumuladas. Será que é por isso que tem tanto remake assim? Entre 1915 e 1928 foi o maior boom tecnológico, por assim dizer, da humanidade, né? Foi quando a gente conseguiu criar telefone e TV. Ali foi uma expansão muito grande, né, de tecnologia. E número 8, novas mídias como uma articulação entre a arte pós-moderna da Segunda Guerra e tecnologia. As novas mídias, elas produzem ainda mais ideias da arte da década de 60. A arte pós-Segunda Guerra, ela deixou um pouco de ser escultura ou simplesmente quadros, né? Ela começou a se transformar em algo mais interativo. E interação é uma característica fundamental de uma nova mídia. Tem uma história de como o John Lennon conheceu a Yoko Ono, né? Uma artista japonesa super famosa, espero que vocês conheçam e saibam de quem eu tô falando também. Ele relata que tinha uma exposição da Yoko Ono, onde tinha uma escada, que tinha que subir essa escada, em cima da escada tinha uma lupa pendurada, e num cantinho tinha escrito uma frase, uma palavra. Tinha que subir na escada, se equilibrar ali, pegar aquela lupa e ler. E na palavra estava escrito simplesmente yes, né? Sim. John Lennon disse que após ele ver essa arte, ele se sentiu muito importante, né? A mensagem era positiva, por assim dizer. Não era um não era um foda-se, né? Era simplesmente um yes, sim, continue. Então ele gostou tanto que resolveu conhecer a criadora. E assim que ele conheceu a Yoko Ono, que foi um dos amores dele, né? Que dizem que destruiu o Beatles. Mas não foi bem assim também. Tem que dar uma olhada na história dela. Bom, pessoas, e no futuro? O que vai acontecer, né? O que vem depois da internet? O que consegue nos aproximar mais ainda? Teletransporte? Ah, brincadeira. Mas a gente viu então que a mídia diminuiu muito a distância entre as pessoas, né? O que tem mais além disso agora no futuro? Hoje em dia é a audiência que está construindo muito conteúdo, né? A gente vai ver isso mais pra frente, eu vou falar disso várias vezes, pessoas. Mas e se isso for substituído por algo responsivo, algo reativo, né? Algo que você tá vendo, tu não tá gostando, ele entende que tu não tá gostando e ele mesmo troca o que você está vendo. Não sei se eu ia gostar disso. A não ser que fosse muito bom também, né? Sei lá, tô vendo coisa ruim, troco pra algo bom que eu tô gostando. Então, sei lá, vou ver, né? E uma das coisas que tá crescendo muito é a realidade virtual, né? Os óculos Rift, óculos tem 10 milhões de nome, né? É uma coisa muito diferente, para se dizer, e ainda muito moderna, né? Colocar um óculos e se sentir naquele local é bem estranho, por assim dizer, ainda para nós, né? Essa tecnologia ainda tá engatinhando, apesar que ela agora parece já estar andando, pelo menos que nem uma criança, assim, mas ela tá crescendo. Isso é muito importante, né? Ainda mais agora com essa pandemia que teve. Eu tenho uma entrevista com um criador de conteúdo em realidade virtual, né? E ele fala um pouquinho, assim, dessa expansão. É bem bacana. Mas o que tem pro futuro, né? O que a gente vai conseguir fazer com essa realidade virtual? Vai ter um tempo que ela vai melhorar muito mesmo, a gente vai conseguir sentir as coisas, né? Já existem algumas luvas que a gente pode colocar para ela ter atrito e a gente meio que
conseguir sentir que a gente tá pegando coisas em realidade virtual. Isso é muito doido, né? Talvez botar um colete que a gente sinta coisas. Ou mais no futuro mesmo, quando a gente botar aquele chipzinho no cérebro, assim, só desligar, né? Que esse é o meu futuro utópico, assim. Esse é o único que eu quero chegar. Por enquanto, a realidade virtual eu fico meio... Não quero botar um óculos, velho. Quero só dormir, sabe? E nós temos também várias histórias, né? Várias culturas que já tentaram meio que prever como vai ser ficção, por assim dizer, né? Vários livros, filmes, séries de ficção meio que dizendo assim como é que pode ser o futuro, que nem em 1984, né? Que ele conta um pouquinho como num relato romance ficcional, né? Como poderia ser um Big Brother, né? Uma cultura onde tu tá sendo visto o tempo todo pelo governo. Bom, pessoas, nas próximas aulas eu vou tratar ainda mais sobre esse assunto, né? A gente vai ver muito mais coisas. Então eu vou parar por aqui. Numa próxima a gente continua. Valeu!